Amados irmãos, vamos ouvir nesse instante pregação da palavra do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, 2 aos Coríntios, capítulo 4. Vamos ler do versículo 1 do capítulo 4 até o versículo 10 do capítulo 5. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós, que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial, se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos, angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos,
quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Agora vamos ler a nossa confissão, Dia do Senhor, de número 22, do Catecismo de Heidelberg. Pergunta 57. Que consolo lhe traz a ressurreição do corpo? Resposta. Que depois desta vida, não apenas a minha alma será levada imediatamente para Cristo, meu cabeça, mas que também esta minha carne, ressuscitada pelo poder de Cristo, será reunida à minha alma e feita à semelhança do corpo glorioso de Cristo. Pergunta 58. Que consolo lhe traz o artigo sobre a vida eterna? Resposta. Já agora sinto em meu coração o princípio da alegria eterna, pois depois desta vida obterei a perfeita bem-aventurança que nenhum olho jamais viu, nem ouvido ouviu, nem o coração humano pode conceber. Uma bem-aventurança para se louvar a Deus eternamente. Agora vamos voltar ao texto de 2 Coríntios, capítulo 4. O texto da pregação são os versículos 16 a 18. 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 16 ao 18. Assim diz a palavra do Senhor. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Vamos orar mais uma vez. Ó Senhor Deus, nosso Pai, vamos ouvir agora, Senhor, a exposição da Tua palavra. Pedimos pela Tua misericórdia, para que o Senhor nos faça entendê-la, guardá-la no coração, praticá-la. Concede-nos a graça, Senhor, e fala-nos pela Tua palavra. Que o Senhor possa nos corrigir, nos consolar, encorajar, exortar, instruir, e que nós possamos ouvir com atenção, receber com mansidão a Tua palavra. Concede, Senhor, aquele que fala, que o faça com integridade, para a glória do Teu santo nome. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Amados irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo, no dia do Senhor de número 7, nós aprendemos que a fé é a convicção de que é verdade tudo aquilo que Deus revela na sua palavra. Mas a pergunta é, o que Deus revela na sua palavra? O que Ele revela a respeito de si mesmo? O que Ele revela sobre o Filho? O que Ele revela sobre o Espírito Santo? O que Ele revelou sobre a nossa salvação? Sobre a igreja? Sobre o nosso futuro? Muitas coisas. Mas, como já temos aprendido, nós encontramos um resumo daquilo que Deus revela em sua palavra e que deve ser por nós crido. Nós encontramos um resumo desta revelação da Escritura nesse antigo documento da igreja chamado Credo Apostólico. E por isso, então, desde o dia do Senhor de número 7, estamos observando o significado de cada um dos 12 artigos do Credo Apostólico, verificando com as Escrituras aquilo que confessamos a respeito do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E vimos, muitas vezes,
que aquilo que está ali confessado pode ser encontrado literalmente as mesmas palavras na própria Escritura. Hoje chegamos aos 2 últimos artigos do que nós confessamos no Credo Apostólico. E esses 2 últimos artigos dizem respeito àquilo que nós cremos a respeito do nosso futuro. O que acontecerá quando nós morrermos? Existe alguma realidade além desta vida? Ou quando morrermos, simplesmente seremos absorvidos pelo universo, deixando de existir? É importante termos respostas para essas questões. E por isso é que eu vos anuncio o Evangelho de Jesus Cristo nesta tarde sob o seguinte tema: em Cristo temos a certeza da vida eterna. Em Cristo temos a certeza da vida eterna. O texto que nós lemos em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 a 18, é o texto para onde vamos olhar. E nesse capítulo 4, o apóstolo Paulo está defendendo o seu apostolado. Ele diz que ele não pregava a si mesmo, mas ele pregava Cristo. Está lá no versículo 5. E que os pregadores são apenas vasos de barro, para que fique claro que a excelência do poder vem de Deus e não dos pregadores. Os pregadores são apenas instrumentos, são frágeis, tal como um vaso de barro. E a partir do versículo 8, ele menciona então uma série de tribulações pelas quais ele mesmo esteve exposto por causa da pregação do Evangelho, correndo inclusive o perigo de vida. Mas essas coisas, diz Paulo, não lhe traziam desânimo. Apesar de todas essas dificuldades, perseguições e problemas, ele não se sentia desanimado. E por que não? Porque o olhar do apóstolo Paulo não estava meramente fixado nesta vida e no tempo presente. O olhar do apóstolo Paulo estava também para a eternidade. E é desta forma que ele encarava as coisas. Ele sabia que a sua vida chegaria ao fim. Ele poderia ser preso e condenado à morte. Ele poderia sofrer um acidente. Ele poderia morrer doente ou de velhice. Mas a verdade é que Paulo estava ciente que ele estava exatamente caminhando nesta direção. Seu corpo estava envelhecendo. E ele diz isso dizendo que o homem exterior estava se corrompendo. E isso era uma realidade não somente para o apóstolo Paulo, mas é uma realidade para todos os seres humanos. Chegamos a esta vida como pequenas crianças, geralmente bonitinhas, geralmente com saúde, crescemos e chegamos ao auge da nossa força e nossa juventude. Mas todo esse tempo, não importa em qual parte da estrada você está, o fato é que você está caminhando para a morte. Esta é a realidade. Não importa quão bela seja uma pessoa, quanta saúde tenha, quantos exercícios pratique, quantos remédios tome, quantos médicos consulte, quanto conhecimento e riqueza tenha obtido ela, a realidade é que um dia a morte chegará para cada pessoa. Se não estivermos vivos no momento do retorno de Cristo, cada um de nós nessa sala vai experimentar a morte. Pode ser que morramos já em idade avançada. Faz algum tempo, alguns meses, eu perdi a minha avó com mais de 94 anos. Talvez percamos a nossa vida com um corpo cansado. Ou pode ser no auge da vida adulta, ou um jovem, uma criança, por conta de uma enfermidade, de um acidente. A morte é uma realidade. Ela entrou no mundo quando Adão e Eva se rebelaram contra Deus.
E ela chega a todas as pessoas, a todos os descendentes de Adão e Eva, cedo ou mais tarde. O apóstolo Paulo sabia disso, a seu próprio respeito, que seu corpo, seu homem exterior, estava se corrompendo a cada dia. Mas observem, não encontramos Paulo desesperado com esta possibilidade e realidade, com a possibilidade da morte. Não o vemos com medo, inquieto, ansioso. Pelo contrário, as palavras do apóstolo expressam esperança. Por quê? Porque Paulo tinha a vida eterna em Cristo Jesus. Ele sabia disso. Cristo lhe salvara de seus pecados. Cristo lhe dera uma nova vida. A vida que ele recebeu, a vida que nós recebemos, é, como diz o apóstolo Pedro, uma vida incorruptível. A vida eterna. Então Paulo sabia que mesmo que seu corpo estivesse se corrompendo por dentro, o homem interior estava sendo renovado a cada dia. Essa nova vida, o homem interior, essa nova vida que recebemos de Cristo, ela não é de uma semente que pode estragar, apodrecer, perder-se. Ela é de uma semente incorruptível, que tem beleza e glória permanente. Palavra de Deus, que permanece para sempre, diz Pedro. É por meio dela que nós recebemos a nova vida. De modo que aqui acontece o seguinte, que em vez de corromper-se mais e mais a cada dia, como acontece com o corpo, é em nós, dentro de nós, no homem interior, a nova vida que nós recebemos de Cristo, ela tem um processo inverso do que acontece por fora. Por fora estamos em decadência. Mas tem algo, pela graça de Deus, pela obra do Espírito Santo, por causa da salvação em Cristo, tem algo acontecendo dentro de nós. E se estamos em Cristo, esse algo não é morte, não é degradação, não é corrupção. É o contrário disso. É vida, é renovação. Devemos entender isso. Devemos com convicção crer nesta verdade. Mesmo que nosso homem interior, o corpo, esteja dia a dia se corrompendo, em Cristo Jesus, o homem interior se renova continuamente. Então, por um lado, cada dia de nossas vidas, nós nos aproximamos da morte física. Por outro lado, cada dia de nossas vidas somos aproximados mais e mais de Cristo. E quando chegar o dia, seja de nosso coração parar de forma suave, ou se nossa vida for tomada de forma violenta pela enfermidade ou por uma dor, e finalmente a morte chegar até nós, ela significará apenas separação deste mundo, mas de forma alguma separação de Cristo Jesus. Pois como diz o texto que lemos no versículo 8, no capítulo 5, deixando este corpo, habitaremos com o Senhor. Pois se pertencemos a Cristo agora, também seremos na hora da nossa morte. Quando morrermos, Cristo mesmo nos tomará para si, para estarmos com Ele. E de sua presença nunca mais nós sairemos. Cristo morreu para nos salvar completamente. E por isso, mesmo que nós venhamos morrer, não está garantido apenas a salvação da nossa alma, também a salvação do nosso corpo. Por isso, quando ele voltar, todos que tiverem morrido ressuscitarão. Todos que morreram serão ressuscitados e terão corpos transformados, revestidos do que a Bíblia chama de incorruptibilidade. Receberemos no retorno de Cristo corpos adequados para a vida eterna em Cristo Jesus. E então, meus irmãos, nossos corpos não serão mais
instrumentos para o pecado, mas instrumentos apenas, exclusivamente para servir a Deus e glorificar o seu nome. Mas como podemos ter certeza destas coisas? A Escritura nos diz que Deus nos preparou para isso. E diz que Deus nos deu o Espírito Santo como penhor. Isto é, o Espírito Santo foi dado aos crentes como uma garantia infalível de que Deus nos dá a vida eterna em Cristo Jesus. Uma garantia de que Deus vivificará o nosso corpo mortal no dia da vinda de Cristo Jesus. Nosso corpo não permanecerá no cemitério, mas será trazido à vida. Será como pessoas completas que viveremos para sempre em Cristo Jesus. E essa vida não será uma mera existência eterna, mas será uma vida gloriosa. Tudo aquilo para o qual Deus nos criou chegará à sua conclusão. Amaremos a Deus, finalmente, de maneira perfeita. Faremos completamente, integralmente, e só isso, a vontade de Deus. Serviremos com alegria. Viveremos com gratidão e perfeição em Cristo Jesus. Finalmente, nossa vida será plena. Teremos plena satisfação, felicidade total em Deus e na sua glória. É por isso que Paulo diz que todas as tribulações que ele sofria como ministro da palavra, e podemos dizer também todas as tribulações que nós podemos sofrer neste mundo, não são comparáveis, de forma alguma, com a glória que em nós há de ser revelada. Portanto, quer sejam perseguições, tribulações, tais como sofreu o apóstolo Paulo por causa do Evangelho, quer sejam as lutas que nós enfrentamos nesta vida, como discípulos de Cristo, quer sejam lutas por conta das nossas fraquezas e limitações do nosso corpo, seja por doença, velhice, nada disso, quando colocado na balança, tem peso suficiente para comparar-se com o que nos aguarda na eternidade. Então, como nós devemos viver agora? Com a certeza de que tudo que passamos aqui é momentâneo. Lembre-se disso. Se você está sentindo momentos difíceis na sua vida, você pode pensar sempre sobre isso. Esta vida é momentânea. Isso aqui não é o final. Isso não é o projeto final de Deus para a minha vida. Devemos lembrar não só as nossas tribulações, não só as doenças e qualquer outra coisa, mas a vida como um todo, até os prazeres e tudo que há neste mundo é passageiro. Então devemos lembrar, nossos sonhos, nossos planos devem levar em conta de que tudo vai passar. Então, não podemos direcionar nossa vida às coisas, apenas às coisas visíveis. Mas devemos olhar para além, para as coisas eternas, para aquilo que não vemos, diz Paulo, mas é real. Temos de subordinar todas as coisas visíveis e, portanto, temporais, aquelas que são invisíveis, eternas. E só fazemos o uso correto das coisas visíveis se as utilizamos não como um fim último, mas como meio para o desfrute das coisas invisíveis. E o fim último, aquilo que todos nós devemos almejar acima de tudo, é o próprio Deus. O Deus triuno que nos concedeu a salvação, livrando-nos da morte eterna. Portanto, nada façamos neste mundo se nosso fim não é este Deus que nos salvou. Se nossos olhos estiverem nesse Deus invisível, porém revelado no Evangelho, nós podemos ter a certeza de que estamos no rumo certo. Pois se estamos em Cristo, estamos destinados a nos encontrar com Deus. Então nos cabe examinar
as nossas ações e pensamentos, à luz desta verdade que confessamos a cada domingo. Creio na ressurreição do corpo e na vida eterna. Você realmente crê nisso? Você crê mesmo, de fato? Você crê que não é apenas este mundo, mas existe aquilo que a Bíblia chama de vida eterna? Você crê de fato que a existência não termina com a morte e que aqueles que morreram irão experimentar vida eterna em Cristo ou morte eterna no inferno? Você crê nisso? Se você assim crê, responda: no que estão fixos os seus olhos? Seus olhos estão no visível ou no invisível? No temporal ou no eterno? Em Cristo ou nesse mundo? Que o Senhor Jesus Cristo nos conceda a graça, que sejamos renovados a cada dia, por seu Espírito Santo e por sua palavra, sendo preparados para a vida eterna, a qual já temos nele, mas que desfrutaremos plenamente no dia em que ele aparecer nos céus, com poder e grande glória. Amém.